Boa noite aí a todo mundo. Me chamo Luca, cuido da operação de produtos aqui da ITS. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, né? Hoje a gente está organizando uma live inédita para falar sobre um tema pouco comum em live. A gente vive em lives, vive gerando conteúdo e assistindo conteúdo, todos vocês, né? Então a gente resolveu falar um pouco sobre o tema do Virtual Design e inovação em meio à crise. O que as empresas estão fazendo para se preparar, para redesenhar esse novo normal, né? E aí, antes da gente iniciar, eu gostaria muito de agradecer, sim, aos nossos convidados. Com a gente hoje está o Daniel Duarte. O Daniel é CEO da Buzz Design, né, uma empresa focada em serviços de inovação. O Daniel ele tem mais de 20 anos de experiência em empresas tradicionais como Mars, Gerdau e SAP. E no ano passado, partiu para a carreira independente, criou sua própria empresa, que é a Buzz Design, e hoje a Buzz tem clientes importantes como Grendene, Vulcabras, Azaleia, Natura, e recentemente, até ano passado, teve um prêmio sobre um projeto de colaboração e cocriação de experiência do cliente para as lojas Labs, né? E falando em lojas Labs, temos o nosso segundo convidado, mais que especial também, o Telmo Drebs Jr. O Telmo é diretor de vendas e marketing das Lojas Labs. A Lojas Labs é uma marca fortíssima no sul do país, com mais de 160 lojas, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, presente em mais de 100 municípios e com mais de 3 mil funcionários. Tá? Então, o Telmo e Daniel, muito obrigado pela participação e apoio de vocês. Eu tenho certeza que a gente vai ter uma riquíssima discussão aqui, vai ser um bate-papo muito interessante a todos os nossos ouvintes. Show de bola, obrigado pelo convite, Luca. Legal. Pessoal, alguns avisos importantes, tá? A ideia é que a gente não passe mais de uma hora aqui. Vocês todos estão com o microfone mutado, esse é o objetivo mesmo, para que a gente consiga ter uma live tranquila e saudável. E se vocês quiserem qualquer questionamento, por favor, existe um chat aqui, tá? Que aí eu vou lendo a pergunta de vocês à medida que a gente vai discutindo, né? Tendo os pontos de discussão. E no final a gente vai abrir uns 5 minutos para perguntas e respostas, um bate-papo inicial. Tá? Bom, Dani, eu queria começar falando um pouco sobre o cenário atual e antes de começar a falar sobre o tema de inovação em si, tá? A gente já está mais de 45 dias em isolamento social. Muitas empresas já montaram seus comitês de crise, os seus planos de 100 dias, né? Já estão atuando para, de uma certa forma, se precaver com todo esse cenário, né? Todos os setores da economia foram afetados de alguma forma nessa pandemia. Existe sim uma preocupação das empresas com o passivo, com a renegociação atual com os fornecedores, do pagamento ou não dos impostos. Há sim uma preocupação geral das empresas em proteger o seu fluxo de caixa, o seu caixa, né? Manter a empregabilidade dos seus funcionários, aquelas que conseguem, aquelas que não, sim, tem que fazer cortes, isso é real, não há empresa que não resista a uma pandemia dessa, uma grande crise dessa. Mas, do outro lado, a gente tem também o lado que as empresas precisam vender, elas precisam continuar vendendo, precisam se reinventar, criar essa nova caixa, porque elas precisam vender para a base atual de clientes delas, seja fazendo cross-selling, upselling, precisam, se não tinha uma venda conectada e digital, precisam criar essa digitalização, mudar o mindset do time de vendas para vender de forma digital, né? Reagir a esse cenário de pandemia. E percebendo e conversando com alguns empresários e conhecidos é que ou eles pagam a folha, ou eles pagam os impostos, ou eles inovam. Então, é muito complexo esse cenário que a gente vive hoje. Sim, a pauta de muitas empresas não é inovar, eles não querem discutir sobre inovação. Existem N outras prioridades que não é inovação nesse cenário atual que a gente está vivendo. Mas sim, algumas delas estão inovando, estão colaborando, né? A gente percebe uma melhoria, essa conexão, essa colaboração dos próprios times de forma digital. Isso sim já é uma inovação em si. Então, muitas delas foram obrigadas pela crise a inovar e criar esse novo normal que a gente tanto fala, que tanto tem se falado hoje em dia. Eu queria entender de ti, assim, sabendo de todo esse panorama, qual o cenário, qual a perspectiva e qual o papel do Virtual Design nesse cenário de crise? Legal, obrigado, Luca.
Né, só para deixar aí para o pessoal, a gente vai fazer uma dinâmica muito legal aqui hoje, que a gente vai ter 3 perspectivas sobre esse tema, né? Então, a gente vai ter a perspectiva de uma empresa focada em design, né, e design de serviços, lembrando que design não é look and feel, tá, pessoal? Não é fazer as coisas só ficarem bonitas e coloridas, né? Design realmente é desenhar novos processos. O Dreb Júnior depois vai falar bastante sobre alguns cenários que eles tiveram que redesenhar muito rápido para se adaptar a esse novo normal. Então, a brincadeira aqui hoje é a gente dar essa perspectiva sobre uma empresa que ajuda empresas a redesenhar os seus negócios, suas experiências, né? Escutar um pouco do varejo, que foi as indústrias mais verticais mais impactadas, né, nesse momento de Covid-19, e também aí do lado do Luca, uma empresa de serviços, né, como a ITS, que é uma empresa já super digital, mas que teve que mandar todo mundo para casa também e teve que, né, reaprender a trabalhar. Então, é exatamente isso que a gente vem vendo nos nossos clientes, né? Como tu mencionou aí, para alguns o cobertor ficou curto, então alguns puxaram o cobertor mais para manter a luz acesa, para manter a sua operação, e está certíssimo, né? Não tem que é uma decisão muito estratégica das organizações. E outros já não, outros já têm um cobertor um pouco mais comprido, e aí eles estão fazendo esse movimento já em paralelo, ou seja, já se transformando, né? Lembrando que a famosa TED do Bill Gates, que todo mundo falou no início do Covid-19, né? Ele falou ali que ele disse: essa pandemia não vai ser a primeira, não foi a primeira, né? Tivemos aí muitos anos atrás a febre espanhola, e também não será a última. Então, a gente tem que começar a se acostumar com alguns outros modelos de trabalho. E hoje a gente vai falar um pouquinho também sobre isso, sobre como é que a gente está desenhando esse design virtual, como é que a gente está capacitando as equipes para que elas possam trabalhar de forma remota, né? E aí eu passo a bola para o Drebs falar um pouquinho também, né, desse momento que a Lebs está vivendo, né, e uma introdução aí de como vocês aí colocaram e se posicionaram nesse cenário. Legal, Dani. Obrigado aí, Luca, pelo convite também. Enfim, um prazer aí estar podendo compartilhar um pouco do que a gente vive na prática. E é engraçado que eu vejo vocês falando aí e, cara, a gente vivendo isso na prática lá e tendo que se reinventar dia a dia, né, tomando as decisões de hora em hora e conforme os decretos vão vindo e as coisas vão acontecendo, a gente vai tendo que se reinventar, né? E é engraçado que do momento que a gente tomou a decisão de fechar as portas, né, de todas as lojas para preservar a saúde das pessoas, cara, todo mundo assim, meu Deus, o que vai ser da empresa a partir de agora, né? Então, bateu aquele pavor, né? E nós temos lá, tipo, 200 e poucas pessoas trabalhando no nosso escritório ali em Eldorado. E realmente, assim, foi de uma hora para outra, a gente passou a trabalhar de casa, né? Enfim, e mantendo a operação mínimo possível, né, para justamente, né, Luca, como tu colocou ali, para preservar o caixa, enfim, pensando no que ia ser esse novo momento aí. E é engraçado que a gente tem feito reuniões por videoconferência da diretoria agora, todos os dias, né, e alguns dos diretores ainda vão lá na empresa, né, com as luzes meio apagadas, aquela coisa toda, né, nosso presidente, inclusive, chegou um dia e disse assim, cara, será que a gente não tem que ter mais movimento aqui? Não, hein? Será que não tem que ter mais gente aqui? Porque acho que fica até assustado, né? De ver as luzes meio apagadas, não tem ninguém naquele escritório, né? Daí um diretor disse, olha, da minha parte não precisa, porque minha equipe está em home office e está tudo sob controle, né? E o outro diz assim, olha, eu também, para mim não precisa vir aqui, né? E aí a gente começa a se dar conta de algumas coisas, né? Poxa, a gente tem 200 e poucas pessoas trabalhando no escritório, onde a gente paga 200 deslocamentos para levar o pessoal para lá, 200 refeições, e a gente começa a se dar conta, pô, mas se a gente consegue dar conta de boa parte home office, será que a gente não pode fazer um revezamento nessa história toda aí? Será que a gente não pode organizar para que 100 e poucas pessoas venham num dia, outras 100 e poucas venham no outro, enfim, e a gente tem uma economia grande. Eu estou falando só de refeição e deslocamento, nem estou falando de produtividade, né? Porque eu já cansei aí de escutar o pessoal dizendo, nossa, agora que estou em quarentena, parece que eu estou trabalhando bem mais, né? E provavelmente muitos do pessoal que está escutando deve estar acontecendo a mesma coisa, né? Porque a gente está numa call em cima da outra, em um evento em cima do outro, e, cara, é uma loucura isso. Então,
realmente foi uma realidade imposta para a gente e que a gente teve que se adequar para tocar a vida, para manter a empresa viva e assim por diante, né? Então, nossa, eu teria inúmeros exemplos assim de processos que a gente teve que mudar na marra. E para mim a grande mudança, assim, o que fez acontecer é que no início, gente, a gente estava esperando lá em março, final de março, a gente estava esperando as coisas, né? Vamos esperar um pouco o que isso vai acontecer, depois a gente retoma. Só que teve um momento que a gente disse assim, cara, isso não vai ser de uma hora para outra. As coisas não vão voltar como era antes. E aquilo fez com que a gente virasse a chave de fato, assim, ó, cara, essa é uma realidade imposta, a gente vai ter que se acostumar com isso. E como é que a gente vai tocar o nosso dia a dia a partir de agora com essa realidade, né? Então, as práticas começaram a acontecer a partir daí. Então, um outro exemplo super bom de dar é que a gente tinha uma reunião por mês para trazer todos os gerentes de lojas ou pelo menos um consultor de venda aqui no Hotel Continental em Porto Alegre, para passar informações, treinamento de vendas, aquela coisa toda. Um custo realmente muito alto para trazer todo mundo para cá, né? De audiovisual, de sala, aquela coisa toda. E aí, nesse momento, a gente então fez nossa primeira conferência com todo mundo, né, inclusive com um psicólogo, né, para dar uma palestra para o pessoal nesse momento de ansiedade, de incerteza, aquela coisa toda. A gente fez então a nossa primeira reunião de gerentes virtual, né, com todos os conectados, né, então tinham gerentes aí espalhados por todas as cidades do Rio Grande do Sul, né, mais de 100 cidades onde a gente tem loja, a custo praticamente zero, né, onde o psicólogo ia passando todo, né, os aprendizados que a gente tem com esse momento de crise, né? Então foi também um marco para a empresa, né, um quebra de paradigma, que nem a gente diz aqui, e a gente então está se acostumando com essa nova realidade aí. Legal. E é legal mesmo que tu comentou, né, André? A gente viu em alguns clientes nossos, né, que esse trabalho virtual, ele às vezes expõe algumas, não vou dizer, até está escrito, a gente acabou escrevendo falha de processo, mas algumas etapas do processo, e quando tu está num ambiente que está todo mundo sentado junto, né, as pessoas levantam e resolvem aquele fluxo muito rápido. Agora, quando você está remotamente, né, você depende dessa conectividade, você depende de um WhatsApp, você depende de uma conversa, e isso às vezes expõe ou às vezes até dá uma travada. E o que a gente viu em alguns clientes que a gente trabalha com a gente é que eles estão aproveitando esse momento também para melhorar esses processos, né? E até mesmo, se possível, redesenhá-los em termos de fluxo para dar essa velocidade, né? E conseguir chegar cada vez mais rápido e ser mais eficiente. Aí, Luca e Drebs, o que vocês estão vendo no cenário de vocês, tanto aí de serviço, né, Luca, da ITS, e aí na Labs, nesse sentido, assim, o que vocês melhoraram do processo de vocês, seja do processo interno de vocês do dia a dia, como do processo com o cliente, né? Ou seja, o que vocês conseguiram melhorar nesse processo para dar mais dinamismo e agilizar os processos. Legal. Drebs, eu vou tomar a frente aqui, aí depois eu posso passar a bola para ti, mas tentando traduzir um pouco do que a gente fez, né? Primeiro a gente não sabia que a gente poderia ser tão performático trabalhando de casa, né? A gente já vinha trabalhando com metodologia. Para quem não sabe, a gente é uma empresa de serviço, então a gente sim trabalha com projetos de software, mas também com projetos de desenvolvimento de apps. Então, a gente já tinha um time ágil, só que a gente não estava 100% preparado e o time talvez não tivesse a maturidade suficiente para trabalhar de casa e fazer desenvolvimento de casa, né? Então, foi um grande desafio. E aí, como forma de ação, a gente tinha um plano de treinamento e desenvolvimento para toda a equipe, que iria durar um trimestre, 3, 4 meses, né? E a gente teve que, de uma semana para outra, reorganizar isso e fazer um protótipo de um treinamento online totalmente digital sobre metodologia ágil, que é uma metodologia de desenvolvimento de software. E a gente organizou isso em 3 dias e em 15 dias a gente executou o treinamento, né? Então, a gente preparou a equipe em menos de 2 semanas
para que ela pudesse responder, sim, primeiro, essa pandemia, e segundo, que a gente mantesse aquelas entregas que já haviam sido acertadas anteriormente com os nossos clientes. Então, isso foi um grande desafio da nossa parte, mas que a gente conseguiu preparar o time. Então, essa gestão do time, essa passagem de conhecimento e esse momento também de crise e instabilidade foi um momento para o pessoal se acalmar um pouco e receber esse conteúdo e se preparar melhor, né? Teve isso também, mas assim como o Drebs falou, até tentando trazer um pouco da perspectiva do nosso cliente, né? Teve alguns projetos que sim pararam, mas muitos, a grande maioria, todos a gente está entregando de forma digital, todo o nosso time trabalhando de forma remota. A gente tem hoje tocando 5 grandes projetos no Brasil com SAP, totalmente de forma remota, e as entregas também estão totalmente de forma remota. O cliente também nosso teve um tempo ali de adaptação e entendimento, né? Ganho de maturidade. No início, a primeira foi engraçado, né? Na primeira semana que a gente conversou com o cliente, ele falou, não, vamos esperar um pouquinho, deixa eu ver se eu vou conseguir fazer os testes, né? Porque quando a gente termina o desenvolvimento de um aplicativo, a gente entrega para o cliente testar. E aí ele não sabia se teria os usuários para testar, como ficaria esses testes, se seria possível fazer isso digital. Então o cliente ficou com um pouco de medo, né? Ele não tinha essa perspectiva do digital, né? Nenhum de nós sabia fazer isso totalmente digital. Apesar de nós ser uma empresa de tecnologia, né, que já trabalha com isso, já está no nosso sangue, né? Sim, foi um grande desafio, mas a gente lidou com, sim, a perspectiva do cliente e, sim, também com o treinamento do nosso time. Foi essencial a gente treinar o nosso time e preparar ele para essa grande onda que vinha. Então, essa mudança de mindset e cultura do nosso time foi essencial para o dia de hoje, né? Desde que começou a crise há 45 dias. Então, isso foi fundamental. Acho que o Drebs também deve falar um pouco disso e contar um pouco dessa história aí. Não, Dani, assim, da nossa parte, essa nova realidade que a gente está vivendo aí, para mim, cara, a gente tem uma série de lições assim que dá para levar e vai deixar um legado para a gente. E em conversas informais e nas nossas reuniões por videoconferência, eu tive a audácia uma vez de começar a listar algumas frases e depois a gente montou um material que virou os 7 mandamentos da Labs na crise. Eu vou tomar a liberdade de ler alguns porque eu acho que está super pertinente ao assunto aqui, porque o primeiro deles é fazer mais com menos, né? Então fala muito da eficiência, da gente realmente eliminar. São coisas na teoria, mas que valem para qualquer negócio, assim, para, né? Não só para Labs, eu acho que é um baita de um aprendizado para todo mundo, né? Mas é fazer mais com menos, né? E juntando com o segundo item, que é fazer o que precisa ser feito. Ou seja, cara, tem tanta oportunidade, tanta coisa para ser feita, né? A gente enxerga sempre, um dos desafios é justamente priorizar, e se fala em TI, vocês dois que são profissionais de TI, nossa, tem muita demanda e a TI sempre atrasa, ou aquela, cara, para e vamos ver o que realmente precisa ser feito, né? E vamos dar foco, né? E o terceiro ponto é pensar diferente, né? Então, muitas vezes a gente está acostumado com uma certa realidade e, de fato, Luca, o que aconteceu foi assim, cara, vamos cortar, vamos não sei... Não, mas espera aí, cara, não dá para a gente pensar um pouquinho diferente e ter um processo um pouquinho, né, mais barato e que vai ficar até melhor depois, Sim. Né? Então, faz total sentido nesse momento, né? E aí o quarto ponto é justamente pensar juntos, né, alinhado com a tua equipe. Então, essas videoconferências, elas ajudaram a realmente a gente já sai todo mundo sabendo o que precisa ser feito, né? Então, tu alinha na empresa inteira e fica muito mais fácil. Aí, quinto, entra aqui, otimismo acima de tudo, né? A gente não pode deixar a moral baixar nessa questão toda, porque a gente, né, cheio de notícias ruins, a gente sendo bombardeado com essas notícias o dia inteiro, a gente precisa manter a moral elevada, né? E aí entra o sexto, que é o dar o seu melhor. E o último, não menos importante, que eu acho super legal, que é o ceder no que se pode. E esse é um ponto para que a gente consiga ter as entregas. Os setores e alguns profissionais têm que ceder em alguma coisa, talvez tem que, isso aqui, não quero, porque senão vai ficar manual e eu não vou ter braço para... Cara,
No primeiro MVP vai ser manual mesmo, vai ser assim e vamos lá, senão nós não vamos ter a primeira entrega, né? O ótimo é inimigo do bom. Então, assim, cede nesse ponto aqui, senão a gente não vai conseguir entregar, sabe? Então, eu acho que isso reflete bem o que a gente está vivendo agora. E um dos projetos super importantes, assim, que a gente deve entregar na próxima segunda-feira, projeto que a gente está fazendo em tempo recorde aí, em 2 semanas, que talvez levasse 6 meses ou mais para ser implementado, que é o nosso crediário digital. Né? Então, para quem não conhece a empresa, um dos diferenciais competitivos nossos é realmente dar crédito para o cliente. A gente dá crédito só para o cliente da loja física e agora a gente passa a dar crédito também no ambiente online. Né? Então, pega muito um cliente que talvez até é desbancarizado ou não tem muito limite no seu cartão de crédito para poder comprar, né, no cartão, no online, ou não tem dinheiro à vista para pagar um boleto, a gente dar este crédito para este cliente e ele vai poder também ter acesso online. Né? Inclusive, esse dinheiro que o governo tem dado agora para essas famílias que estão, de certa forma, desamparados, R$ 600 lá e tal, vai ser pago digitalmente, né? Depois eu descobri que não tem dinheiro circulante para pagar o pessoal em espécie, né? Então o pessoal teve que realmente ser forçado a ir para o ambiente digital para poder girar o dinheiro no digital, né? Receber digitalmente e comprar digitalmente. Então a gente também precisa estar preparado para receber isso, né? Então, enfim, me alonguei um pouco aí, mas Não, mas essa riqueza que a gente queria trazer, né, Drebs? A gente ter, a gente às vezes está acostumado a escutar aquelas lives que são muito conceituais de como fazer as coisas nesse momento. Quando a gente escuta pessoas aí como tu e empresas como a Labs, né, já fazendo coisas e fazendo bem feito, isso que é válido para essa galera aí que está nos escutando. Vamos seguir para um próximo tópico aí que é bem relevante, né? Que é o desafio de colocar essas pessoas juntas para trabalhar. Tem várias vezes que a gente escutou, né, que essa reunião poderia ter sido um e-mail, né, quando a gente estava fisicamente em algum lugar, ou, puxa, será que precisava todo mundo naquela reunião, né, quando a reunião ficou meio turbulenta, as pessoas falam demais. Então, a gente está percebendo, e eu tive hoje uma call bem legal com o nosso cliente Natura, justamente para definir ou seja, nesse projeto, que é um projeto super complexo, um projeto, né, grande, de alto impacto para a empresa, quem são as pessoas e quais reuniões são relevantes para participar. Então, a gente está usando uma metodologia que é uma metodologia super conhecida aí do mundo de projetos, aí, provavelmente até no próprio projeto de vocês aí de implementação da SAP, vocês devem ter usado essa metodologia, mas a gente fez um mix de 4, vamos dizer assim, 4 mecânicas para conseguir definir, primeiro, quais são as reuniões relevantes, quais são as pessoas que devem estar em cada reunião, até para dar mais produtividade para elas, para elas conseguirem continuar fazendo outras reuniões com outras áreas. Então, a gente cruzou com a velha metodologia da matriz RACE, né? Então, vamos lá, o responsável, né? A autoridade, né? Ou na versão original, o accountable, depois tem o C lá, que é o consultado, e o I, que é o informado. Então, a gente mapeia as pessoas que estão nesses projetos virtuais, a gente faz um cronograma de reuniões e a gente consegue cruzar essas reuniões e entender assim, quem são as pessoas que realmente são responsáveis pela execução dessa tarefa, que tem que estar na reunião, né? Quem é o dono desse processo, o accountable, e quem tem que ser consultado, em que momento precisa ser consultado, né? Ou seja, se aquele processo vai impactar no pessoal da logística, vai impactar no pessoal da cobrança, ou seja, em que momento eu preciso consultar essas pessoas para não dar na trave. E também a gente nunca pode esquecer das pessoas que devem ser informadas, né? Ou seja, vamos dar transparência e visibilidade para todo mundo, então a gente agrupa essas pessoas em reportes rápidos que eles recebem, seja via e-mail, né? Ou seja, aí através de plataformas de colaboração, a gente está usando muito com os nossos clientes o Slack. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre plataformas ali na frente, mas eu queria escutar de vocês também, assim, como é que vocês estão conseguindo colocar as pessoas certas nas reuniões certas para ter efetividade e eficiência no resultado. Deixa eu tentar falar um pouco aqui. Depois eu passo para o Drebs de novo. Acho que
o que eu venho percebendo, né, Dani? A gente vem ganhando maturidade na forma de trabalho e como fazer as reuniões digitais. Realmente, no início, a gente percebeu que a gente estava ficando muito tempo e falando muito tempo. Então, sim, era uma reclamação constante das próprias lideranças de que eles não tinham tempo para trabalhar porque eles ficavam muito tempo em call, em conferência e não conseguiam efetivamente executar o trabalho. E com o tempo, a gente foi ganhando maturidade, entendendo que a gente sim poderia ser mais organizado e organizar a agenda dos times conforme a necessidade, né? E chamar sim as pessoas certas para conversar. E às vezes a gente perdia muito tempo em discussões que não precisava. Então esse lado digital também trouxe essa necessidade de a gente se adaptar mais rápido. E aí o nosso time, como a gente é empresa de serviço, né, a gente trabalha muito com entregas, existe um backlog de atividades, a gente precisa entregar várias atividades para no fim acabar um produto. Isso também foi um grande desafio, porque os times se reuniam muito fisicamente dentro do escritório, né? Eles conversavam muito, eles interagiam muito. E aí a gente teve que buscar novas ferramentas ou mesmo aprimorar o uso daquelas ferramentas que a gente já vinha usando, né? Então existem ferramentas específicas de desenvolvimento, até depois tu vai falar de algumas que tu usou também para colaboração remota, mas que a gente precisou usar aquilo como primordial. Então a gente precisou dar uma performance para o time, então a gente sempre abria as reuniões com um backlog de atividades. Olha, a gente tem que executar essas 10 atividades durante o dia de hoje, esses são os responsáveis, tudo certo, beleza. Então a gente foi trabalhando de forma mais ágil mesmo. E o próprio time foi identificando isso como um padrão e como uma necessidade, à medida que a gente foi aprimorando e ganhando maturidade com o método, com o time. Então, sim, eu vou dizer assim, nos primeiros 10 dias foi muito complicado a gente trabalhar dessa forma, a gente não estava habituado. Mas depois a gente conseguiu adequar melhor o tempo, adequar melhor as pessoas e elas foram ganhando maturidade no processo de trabalhar e entregar digital, né? E aí até hoje a gente se pergunta, né? Depois a gente pode estabelecer uma política mais estruturada de home office. As pessoas querem trabalhar, elas realmente viram que elas conseguem performar melhor de casa, né? E isso talvez antes não era uma cultura nossa. Assim como várias outras empresas perceberam o home office como uma grande oportunidade. Como o Drebs falou, né? É menos gente no escritório, menos luz, menos alimentação, menos combustível. Então, sim, por outro lado, a gente vê a redução de custos, mas as pessoas podem performar melhor e essa crise, basicamente, ela obrigou todo mundo a aprender a trabalhar de forma remota e a produzir mais e melhor. Sim, eu concordo com vocês também. E eu acho que, assim, a base de tudo, gente, para mim, é a confiança. O líder, o gestor, ele precisa delegar e confiar, né? Por que eu falo isso? Porque quando a gente monta uma squad e cada integrante que foi pensado para estar e preencher aquela squad ali, ele tem que ter liberdade e a responsabilidade e poder tomar as decisões pelo seu time, né, para ser implementada. Então, naquele momento, ele tem voz para fazer isso. A gente tem feito um trabalho muito legal nesse sentido, que é o nosso app, né? Nós criamos o app e a gente montou uma squad do app, onde tem um responsável por cada setor impactado no app. Então, tem um responsável pelo setor financeiro, tem um responsável pelo setor de tecnologia, tem um responsável pelo setor de marketing, tem um responsável pelo setor de CX, enfim. E aí, cada um ali tem uma liberdade, né? E a nossa squad tem uma verba e o nosso papel é justamente definir as prioridades de o que nós vamos fazer primeiro e depois que a gente definiu, sai da frente, deixa fazer, deixa trabalhar e entregar, né? Então, com bastante liberdade, confiança, por isso que eu acho que a palavra-chave é essa, tu tem as entregas, né? Tu precisa delegar e confiar na tua equipe, né? E saber que eles vão estar fazendo o melhor para a empresa, para o seu setor, né? Um modelo muito que funciona, tem funcionado muito bem para a gente. Não, muito bom. E aí vamos conectar então com o que a gente falou, né? Tu falou de uma ferramenta que vocês mesmos desenvolveram aí, né, Drebs? Mas a gente está aí em vários desafios de vários clientes com essa questão das ferramentas de colaboração remota, né? Então, para te ter uma ideia, a gente estava aí janeiro e fevereiro com a Grandene, num projeto bem legal também com a marca Ipanema, e a gente estava no processo de design sprint, de design thinking, totalmente do modo tradicional, né? E como é que tu ilustra esse processo do modo tradicional? Ele é aquelas fotos de salas cheias, salas quentes, cheias de post-its, o pessoal todo mundo interagindo, e de repente a gente teve esse corte no momento do Covid-19,
né? O projeto ele parou por um determinado tempo, né? E agora a gente está migrando para um projeto totalmente virtual. Então a gente costuma dizer assim para o nosso cliente, né, que a gente tem 4 ferramentas ou 4 pilares de ferramentas que a gente trabalha. A gente tem algumas preferências, eu vou citar alguns nomes de algumas, até para vocês usarem aí nos negócios de vocês. Umas vocês já conhecem, né? Uma delas é o próprio Zoom, que a gente usa aqui, mas tem clientes que têm no seu modus operandi corporativo o Teams, então a gente usa o Teams. Mas a gente tem 4 pilares, né? A gente tem uma plataforma que a gente chama assim, onde nós vamos conversar, né? Então esse é o primeiro pilar. E a gente quer fugir do WhatsApp tradicional, a gente quer fugir do e-mail, né? O e-mail já não funciona mais. Esses dias eu tenho um amigo meu que trabalha no Nubank, né? O Nubank, ele, para determinados times de suporte, eles aboliram o e-mail, então o Slack é a ferramenta de colaboração e de conversa, e ela é dinâmica, porque as pessoas vão pegando os problemas e vão resolvendo e ajudando de uma forma muito mais dinâmica do que aquele direcionamento do e-mail. Então, o Slack virou uma plataforma muito boa, até porque você pode colocar aí os documentos e assim, da mesma forma que você faz numa rede social, você curte, né? Você coloca hashtag, você comenta, então vira uma thread muito legal de projeto e você pode conversar individualmente com os seus colaboradores. Dentro das plataformas de conectividade, a gente até estava comentando antes de começar a live, né? Aí a gente pode listar várias, né? Então a gente está falando de Hangout, a gente está falando de Zoom, a gente está falando de Teams, a gente está falando de Skype, a gente está falando assim, ó, esses dias eu estava falando com meu sócio, a gente usou nas 2 últimas semanas, eu acho que 10 plataformas diferentes de conectividade, né? Mas uma coisa que a gente estava comentando, o Drebs, o Luca e eu, antes de a gente começar a call, é a curva de aprendizado que as pessoas têm agora nesse momento. Ela reduziu muito, né? Ou seja, a água bateu na bunda, a gente precisa inovar, precisa se transformar, né? E eu não tenho mais aquele, nem fica até chato eu dizer assim, não quero usar essa plataforma, eu sempre usei aquela outra. Não, o pessoal se conecta na plataforma que tiver que se conectar, né? Então ficou uma curva de aprendizado muito menor e as pessoas estão se adaptando. O terceiro pilar que a gente costuma falar para os nossos clientes é o seguinte, bom, onde é que nós vamos colaborar, né? Onde é que nós vamos ter voltar aquele calor da sessão do Design Thinking. Então a gente está usando uma plataforma chamada Mural, né? Uma plataforma amplamente utilizada pela própria SAP, pela IBM, por várias marcas gigantes aí. E ela, o que ela faz? Ela basicamente replica um quadro branco em cada sala, em cada quarto, em cada escritório de cada participante da reunião. Então é muito dinâmico, né? Você tem esse momento de você colocar os post-its, de você votar na melhor ideia, de você fazer clusterização, você desenhar. Então ela é totalmente online, real time, né? Você trabalha e te dá essa sensação, volta a te dar essa sensação de você estar num processo bem dinâmico com a turma toda. E por fim, né, e depois a gente vai falar mais um pouco sobre isso, mas tu já apontou muito bem, Drebs, que é essa questão da confiança, né? E para isso eu preciso dar também visibilidade dos projetos, né? Você falou aí nessa plataforma que eu achei do caramba de vocês aí, de vocês darem essa autonomia para os squads, mas aquela questão, né? Dentro das organizações eu tenho vários tipos de gestão, e aí nessa gestão tem gente que gosta de ver projetos no velho e bom formato de waterfall, tem gente que gosta de ver projetos no formato Kanban, né? Tem gente que gosta de ver relatórios sobre projetos, mas no momento que a gente está, a gente não pode nem, né, não é nem aconselhado que se pare para ficar dando status de projeto. A gente precisa de plataformas que o projeto ele vá acontecendo e ocorrendo e todos os integrantes dele possam ver isso de forma muito dinâmica, né? Então, isso é um ponto bem importante. E aí, queria escutar de vocês aí, tirando essa ferramenta que tu comentaste, né? E tu, Luca, como é que vocês estão colaborando aí? Tem alguma dica, alguma ferramenta especial que vocês estão usando, fora essa que você já mencionar? Olha, a gente usa muito o Microsoft Teams aqui, né? Isso já é institucionalizado a nossa operação. Ele é ótimo, né? Para colaboração entre os times. Dá, assim, para colocar arquivos, as pessoas compartilham. Então, é algo que até a gente não estava tão acostumado. Mas a gente está, por exemplo, fazendo um entendimento. As pessoas vão escrevendo
e é muito simples, que a gente consegue criar grupos, então é muito fácil e intuitivo, né? Até as pesquisas de satisfação que a gente começou que a gente tinha em outra plataforma, a gente passou para o Microsoft Teams, porque a gente consegue também dar visibilidade para os nossos clientes através da plataforma. Mas se eu for olhar um pouco sobre a perspectiva dos squads e do time de desenvolvimento, a gente usa bastante o Gira, né? E aí eu volto ao assunto que você e o Labs trouxeram anteriormente, sobre a necessidade da visibilidade e a confiança nos líderes. Isso é fundamental, né? E essa visibilidade do que a pessoa fez anteriormente, o que ela vai fazer, isso é muito importante. E essas ferramentas nada mais fazem do que isso, né? Dar visibilidade para todos das atividades que estão para fazer, que serão feitas. Então, o Gira nos ajudou muito, né? O time ganhou muita maturidade com isso e a gente abriu todas as reuniões dessa forma. Foi muito fácil e intuitivo, né? E a gente foi percebendo que era a melhor forma da gente colaborar, era por ali mesmo. Como é uma ferramenta específica de desenvolvimento, tem uma série de métricas e indicadores, então quem é do mercado de tecnologia conhece, provavelmente já deve ter ouvido falar, né? Foi muito mais fácil a gente trabalhar de forma ágil por ali. Mas se a gente for já para o mundo não desenvolvimento, né, a gente usou muito o Microsoft Teams e o Zoom também para fazer essas reuniões digitais. Eu não sei o que vocês estão usando aí, Drebs. Lucas, sim, eu vou falar por mim, porque essas são as ferramentas que a gente usa aqui. Como nossas contas elas são todas do Google, a gente usa o Hangout, né, o Google Drive, então acabo fazendo minhas reuniões de acompanhamento muito por compartilhamento nesse sentido, né, das próprias planilhas mesmo, enfim. Mas com certeza o nosso pessoal da TI usa um monte de ferramenta que eu não sei nem o nome. Então, não sei te dizer. Mas da minha parte é muito mais baseado no Google mesmo, né, no próprio Hangout e o Meeting, né, que a gente consegue compartilhar a apresentação. Tenho usado bastante também. Show de bola. E uma coisa importante, né, que a gente viu em todas as ferramentas que vocês falaram, é a questão delas conversarem uma com as outras, né, para evitar um pesadelo virtual, porque senão você fica replicando de uma coisa para outra, replicando uma coisa para outra, você duplica ou triplica o trabalho. Então é legal que todas elas conversam e geram esse resultado. Outro ponto que eu queria aí trabalhar com vocês e conversar um pouco é sobre o engajamento das pessoas, né? A gente teve um trabalho que a gente fez com algumas empresas de design fora do Brasil e a gente vem discutindo aí, a gente vem lendo artigos também sobre primeiro, qual é o tempo de uma reunião, né? Tá se falando aí que reuniões virtuais não podem passar de 2 horas, né? Ninguém consegue se engajar e se comprometer nesse tempo. Mas uma das coisas que também o pessoal está falando pra caramba é assim, né? A preparação para a reunião ela tem que ser muito melhor do que uma reunião tradicional, né, numa sala de reunião. Você tem que realmente desenvolver um material engajador, você tem que desenvolver um método que as pessoas fiquem concentradas e focadas, né? Porque quando você traz uma reunião chata, né, para um modelo virtual, logo as pessoas já estão respondendo o WhatsApp, logo as pessoas já estão respondendo os e-mails e você perde elas nesse formato. E se você tem umas reuniões encadeadas, na terceira ou na quarta elas nem mais se conectam, né, quando o assunto não é crítico, não é chave. Então, assim, como é que vocês estão trabalhando essa preparação das reuniões de vocês? Vocês têm algum ponto, algum comentário sobre alguma experiência que vocês viveram? Bom, Dani, o que eu tento fazer aqui, o que eu tento fazer muito é organizar a pauta com o time antes de reuniões, né? Principalmente quando as reuniões são mais longas, a gente sabe que vai ficar mais de 1 hora conectado, eu organizo uma pauta, né? Seleciono todos os tópicos que a gente vai falar e já compartilho com o time previamente. Falo, ó, esses tópicos eu gostaria de tocar neles hoje. Vocês têm mais alguma sugestão de tópico? Dessa forma lógica que a gente vai seguir a reunião hoje. E aí eu vou endereçando cada um dos tópicos e vou fazendo comentários. E depois já compartilho o doc com eles. Porque senão a gente vai desestruturado e é normal as pessoas, é natural do ser humano querer falar de outros assuntos e aí que não são a pauta da reunião, né? Então, você tá antes o objetivo da reunião, qual é o objetivo de todos estarem juntos ali, é muito importante, né? Assim também por aí, Drebs, tem uma sugestão além disso? Não, a gente não tem feito reuniões muito longas mesmo. Na verdade, foi uma outra reunião de diretoria que acabou se estendendo um pouquinho mais, mas eu tento ser super breve com a minha equipe.
Antes desse momento, a gente tinha uma coisa até bem mais estruturada, assim, mas como eu tenho um contato praticamente diário e mais de uma vez por dia, não dá tempo, muitas vezes, de preparar uma reunião, porque a gente vai tratando os assuntos e uma reunião que antes levaria 1 hora, a gente está levando 15 minutos, 20 minutos, então é super prático mesmo. Mas treinamentos, teve um treinamento que a gente fez já, que foi justamente essa palestra que a gente deu ali para a equipe, e eu fiz todo um levantamento com as maiores necessidades da turma antes, né? E aí eu consegui direcionar o palestrante para dizer, cara, foca mais nisso, foca mais naquilo, né? E otimizou bastante o tempo, então foi muito bom, né? E lives, eu acho que é essa questão aqui que a gente está fazendo, a gente tem que trazer o conteúdo relevante para manter a galera aqui e não sair da sala, né? Então cabe a nós aí que estamos sendo expostos a gente trazer coisas relevantes mesmo para a turma, porque se não for relevante, a turma vai cair fora. E pelo volume de lives, né? Se o live não tem música, não dá para tomar com uma cerveja, a galera foge mesmo. E tem muita live acontecendo ao mesmo tempo, né? Então a gente tem uma concorrência grande aí. É uma loucura mesmo. E vamos falar um pouquinho, então, a gente já falou isso, né, anteriormente, mas assim, existe, né, tu comentaste isso, né, Dredd, sobre a questão do modelo, o Luca também falou sobre o modelo de home office, né? Existe aí nas organizações, isso é natural, né, uma ansiedade por parte dos gestores, né, da relação à entrega do que as pessoas estão tendo, né, em casa, nos seus locais de trabalho remotos. Eu tive várias declarações de colegas de trabalho de vários setores, né, principalmente do mundo da tecnologia, que gestores fizeram pedidos absurdos, assim, do tipo, ligue a sua câmera às 8 e desligue a sua câmera às 5 da tarde, que eu quero ficar te vendo, né, trabalhar. Né? Então, até gestores mais old school, que não acreditavam, né, muito no home office, sempre tinham esse ranço com o home office, mas eles estão pedindo algumas coisas absurdas, ou controles que acabam elevando o nível de trabalho, ao invés de ajudar, né, os times a trabalhar. A gente, só antes de passar a bola para vocês, a gente optou por usar uma plataforma de uma startup, que já não é uma startup, já é uma scale-up, chamada Monday, norte-americana, que ela faz a gestão de projeto de várias formas. E eu explico rapidinho para vocês. Então, assim, se eu quiser fazer uma gestão de projeto mais tradicional, como eu falei, mais waterfall, ela te deixa fazer. Se eu quiser fazer uma gestão mais Kanban, ela te deixa fazer. Então, com status aí rápido para você fazer uma reunião de Scrum em determinado momento. E se você quiser também fazer algo mais tipo timesheet, quando você tem tipo, que nem o Luca, né, times de desenvolvedores que estão focados em uma determinada atividade, um determinado código, desenvolvimento, né, ou trabalho, ela também te permite você fazer, né, o que eles chamam do play, né? Você dá um play na atividade e ele vai consumindo, vai contabilizando aquele tempo. Então, o que é legal por exemplo, desse ferramental é que ele fica transparente, né? E a gestão basta entrar lá e ver como é que estão as coisas e trabalhar na ação de problemas, né? Ou de luzes vermelhas que acendem. Então, isso começa a mostrar para as pessoas que trabalhar, né, em casa é viável, né? Trabalhar de forma remota é viável. A gente também comentou bastante em outras lives que a gente fez em relação a isso, sobre o tempo de você ir de um lugar ao outro, né? O famoso commute, né? Ou seja, olha o tempo que você está ganhando, né? Então, você deveria estar no ônibus ou estar no carro, às vezes 1 hora, 2, dependendo da distância que você trabalha do seu local onde você mora. Agora você está trabalhando e as pessoas estão consumindo esse tempo, né? Então, cada vez mais as pessoas estão tendo essa produtividade maior e também só que estão se cansando mais. Né? Várias pessoas dizendo, eu chego no fim do dia esgotado, mais do que quando eu trabalhava no escritório. Isso é uma realidade, é engraçado. Até esses dias eu vi um vídeo na internet que comparava uma pessoa normal indo ao trabalho, então ela acordava às 7h30 da manhã, escovava os dentes, tomava café, se preparava para pegar o ônibus, ia para o trabalho, e aí, quando entrava no escritório, ela já estava cansada. Era 9 da manhã, ela já estava cansada de toda a rotina de ir, né, o caminho.
e depois a pessoa que só acordou 15 para as 9 começou a trabalhar. Então, sim, a gente tem mais tempo nessa produtividade e o que tu falou faz total sentido, até estou tentando trazer um pouco para a nossa realidade. A gente, uma coisa que eu pedi muito ao time é que dê visibilidade ao líder de desenvolvimento e a mim, assim como a gente passa a visibilidade das tarefas que estão sendo executadas, dos relacionamentos com os clientes que estão sendo feitos, para o nível da diretoria. Então, isso é muito importante, essa visibilidade, tanto para com os que estão sendo feita a gestão e a execução das atividades, para com os líderes. Então, isso é muito importante, essa passagem de conteúdo, visibilidade, e, acima de tudo, ser muito transparente, Daniel. Eu acho que a primeira coisa que a gente fez e tentou fazer foi sentar com todos os nossos clientes, sabe? A gente tem clientes importantíssimos em todos os ramos, então a gente atende Gerdau, Grupo Ultra, Vibra, Steel, projetos importantes na Arezzo, usa Flex, então a gente precisou sentar com todos eles e combinar uma forma de trabalho, porque eles precisavam também ganhar essa visibilidade do que a gente estava executando, né? E combinar com eles que antes, se aqueles projetos já estavam adequados, que a gente ia fisicamente lá, a gente não iria mais fazer isso, mas que a gente iria se esforçar ao máximo para dar visibilidade para eles, né? E tudo fosse um caminho simples e fluido, sabe? Então, nas primeiras semanas, sempre foi um grande desafio, porque os clientes estavam mais preocupados na sua operação, o que eles iam fazer, né? O que eles iam cortar custos, iam não pagar imposto, mas depois, no segundo, terceiro momento, aí, na segunda, terceira semana, as coisas se acalmaram e a gente está trabalhando digitalmente, então 100% até... semana passada a gente entregou um grande projeto totalmente digital, que foi o projeto de Omnichannel na Arezzo. A gente está com até o pessoal aí participando da CAL. E é isso, dar visibilidade para as pessoas, para os clientes, para os líderes. E, né, dar visibilidade para o teu cliente também, né? Luca, cortou a tua última frase, eu não te escutei. Desculpa, eu te perguntei sobre a visibilidade para o teu cliente. Tu também pensa sobre isso, né? A gente estava discutindo até sobre isso, que tu teve que fomentar um novo canal, né, de pagamento. Essa visibilidade digital também é importante, né? Não só a visibilidade para com a equipe, né? São dois pontos, né? Eu acho que eu já tenho a prática de trabalhar um pouco mais de home office, eu já vinha fazendo isso antes, devo fazer mais agora. E é um desafio para nós tentar conciliar desde tempo de saúde, né, tempo de atividades pessoais, quanto da empresa, tu organizar esse teu tempo, né, tentar ser o mais produtivo possível, perder menos tempo em deslocamento. Eu já faço reuniões, por exemplo, em cafés, né, não necessariamente lá fisicamente na empresa, então eu já tenho um pouco mais essa questão. Mas assim, até pouco tempo atrás, né, Luca, a gente era cobrado por horário, né? Tinha que chegar no horário e depois sair depois do horário, né? E eu sou completamente contra isso, né? Onde, cara, não me cobra horário, me cobra resultado. Então, dá uma flexibilidade maior e, de novo, confia, delega e, cara, deixa, porque isso que é o que mais importa no final, né? É o resultado lá na ponta, são os indicadores. Se tu realmente está batendo as tuas metas, os teus indicadores, não importa o horário, né? E outra, se tu está cumprindo, tu está batendo a meta muito fácil, aperta a meta, né? Cobra um pouquinho mais, né? Se ele está trabalhando meio pouco. Então, são as formas que a gente precisa se sentir desafiado para realmente crescer, né? Então, quanto a ser transparente, né, para o nosso cliente, enfim, a gente sempre tentou ser o mais transparente possível, né? Principalmente nesse momento, né? Muitas vezes a gente hoje, até pouco tempo atrás, a gente estava com as lojas fechadas e muitas vezes a gente com muito dinheiro para receber, né, das prestações. Então, era importante para a empresa receber este valor. E aí acontecia de muitos comentários nas redes sociais, mas como assim? Vocês estão querendo cobrar neste momento agora? Aqui tá. Sim, nós queremos e precisamos cobrar para poder pagar os nossos funcionários que precisam comer, que precisam sobreviver. Não, beleza, tá ok então. Então, realmente, e de fato é isso, sabe? Porque não é que a empresa vai dar prejuízo, a empresa
não está com caixa no momento, a gente precisa receber esse dinheiro para poder pagar seus funcionários. E aí foi o esforço que a gente fez tremendo nos últimos dias para conseguir manter a nossa folha, nossos funcionários, né, e o emprego de todo mundo. Então, essa transparência com nossos funcionários, com nossos clientes, né, que é muito importante. E, cara, realmente, se tu errar, não tem vergonha de dizer que tu errou, né? Não é problema de dizer que, né, que tu errou, tá bom, pede desculpas. Isso engrandece até a marca, de certa forma, né? Então, as pessoas querem verdades, né? Comerciais verdadeiros, né? Com causa, né? Que daí já é outro assunto, né? Que entra o nosso propósito. Realmente, as pessoas estão comprando de empresas que têm propósito e causas bem claras, né? E isso ficou bem claro aí de muitas empresas na crise, né? Quem estava com propósito e quem não estava, né? Perfeito, perfeito. Eu queria fazer 3 comentários só sobre esses 2 pontos que vocês colocaram, né? Um é sobre isso, né? A gente está percebendo também que, e o meu sócio e eu também, ele que vem no mundo do design e da comunicação, ele comenta, né, que só o produto ruim no futuro vai precisar fazer propaganda, né? O produto bom, o serviço bom, ele vai ser vendido pela experiência que ele promove e através da sua comunidade que vai promover essa experiência, né? Então, esse é um ponto. O outro ponto que eu queria comentar, justamente como você falou, né? E aí eu vou conectar esses 2 comentários, porque como a gente teve um projeto juntos, né, Labs, ano passado, eu pude ver isso na prática lá na Labs, né? Então, assim, vocês são pessoas que assim, walk the talk, né? Vocês fazem o que vocês falam, né? Então, eu vi o teu time lá, quando o time novo que tu tinha criado aí há menos 1 ano e pouco já, né? Um time de CX, de Customer Experience, na dinâmica do trabalho do pessoal, o pessoal trabalhava sobre resultados e não sobre horários, né? A gente se encontrava no CD lá, se encontrava na loja, ficava um pouco mais, ficava um pouco menos. Então, e aí o meu comentário que eu queria fazer é justamente isso, né? Tem muito gestor no mercado que tem essa vontade ou tem esse objetivo, mas até então tinha um medo e um receio de realmente virar a chave e dizer assim, não, vamos trabalhar dessa forma. E ele estava se segurando para isso, né? Ele continuava trabalhando no modus operandi antigo, de querer ver as pessoas, de querer ver o ponto ser batido. E agora, de novo, né? Ele levou um empurrão e agora ele percebeu que isso funciona e vai realmente mudar essa organização, né? E último comentário sobre esse ponto, principalmente assim, né? Que a gente estava falando, né? As empresas precisam, né? Teve vários memes que saíram, vários né, compartilhamentos de WhatsApp aí que o pessoal botou o que está acelerando a transformação digital da sua empresa, né? E o pessoal brincou, dentro das opções ali tinha o Covid-19, né? E é legal, assim, só um elogio aí para a Labs. Essa live foi promovida por Luca, e o Luca, depois que ele ficou sabendo que a Bust tinha tido esse trabalho lá com a Labs ano passado, e a Labs nesse movimento, nessa área de CX, eles já estão pensando já há um bom tempo em alternativas de como chegar mais próximo do consumidor, né, Labs? A gente fez um projeto muito legal no passado, que foi a Labs Bag, que é assim, né? Poxa, como é que... E foi muito legal, assim, porque a gente escutou muito o Otelmo, né? Que, puta, tem uma experiência, assim, desde lá do nascimento da Labs, onde estava numa cidade pequena, onde se trabalhava muito olho no olho das pessoas, né? A gente conhecia todo o nosso cliente. Aí a gente entra para o mundo de uma grande rede de varejo, você às vezes se distancia, e a Labs tomou por decisão se aproximar cada vez mais do cliente, né? Como estratégia de marca, como estratégia da empresa. E a gente criou um projeto super inovador, né? Que ele faz uma versão moderna da antiga sacoleira, né, Travis? Então, a gente consegue mandar sacolas de roupa totalmente de forma, vamos dizer assim, processo digitalizado. Então, você tem aí um app. Uma curadoria, né, Dani? Exatamente. E você manda essa... Isso, exato. Você manda sacola de roupa para casa das pessoas, elas podem lá experimentar em casa, combinar com a sua roupa, né? E aí, isso tudo através de um serviço de entrega, como o Rappi da vida, né? Ou com um serviço interno da Labs, e a pessoa devolve essa sacola apenas com os itens que ela não comprou. E hoje tem muita sacoleira, né? Minha esposa recebe aí por mês, agora não, mas lá em Porto Alegre algumas 2, 3 sacoleiras. E o grande diferencial que a gente tem aqui nesse produto de inovação e de uma forma digital de você chegar na porta
é você conhecer bem o seu consumidor para poder aumentar o ticket médio da sacola, né? Quanto mais você conhece aquela pessoa, mais você é assertivo na composição da sacola. Eu acompanho, às vezes, a sacola da minha esposa, a mulher sempre manda as roupas muito parecidas com a que ela mandou na última. Então, o ticket médio é lá embaixo. E a gente, né, nesse projeto, a gente se comprometeu em cada vez que a sacola volta, existe uma inteligência para que melhore a sacola, a próxima sacola, e de acordo com a estação, com a coleção e com o perfil da pessoa, tem mais assertividade. Então, foi um projeto bem legal. Foi um projeto que o Luca comentou, a gente ganhou, a Labs ganhou o prêmio no Top de Marketing ADVB como o projeto mais inovador do ano passado, e foi muito legal. E, na verdade, foi uma ideia que não é novidade para ninguém, eu acho, né? Todo mundo já viu, já ouviu, já teve alguma experiência, mas o que foi muito legal, o case, é que foi todo um processo feito de inovação de fato, né? A gente cumpriu todas as etapas como uma inovação deve ser feita, né? E, ô Dani, só para complementar, tu trocou num ponto super rápido que eu acho super interessante, assim, que me guia muito no meu dia a dia, que, porra, eu sou gestor de marketing e vendas. Mas, cara, para mim, se eu pudesse ter a minha verba de marketing zero, um gestor de marketing falando que não quer verba, né? Mas se eu pudesse ter verba zero e focar somente na pesquisa NPS, né? E ter apenas promotores da minha marca, ou seja, só boas experiências, né? Só clientes que dão nota 9, 10, eles por si só vão fazer a propaganda que eu preciso. E nada melhor do que um familiar, um parente falando bem da tua marca por aí, né? Então, tu causar boas experiências o tempo inteiro, cara, seria o meu sonho hoje, se eu pudesse só causar boas experiências nos clientes e eles serem os promotores da minha marca, né? Então, o foco na jornada, né, de tu realmente eliminar todos os atritos e fazer uma experiência do cara com que ele, nossa, cara, eu comprei nessa loja, foi do caralho, foi super legal, e vai recomendar isso, para mim é golaço, bola no ângulo, né? Então, realmente, assim, acho que é um ponto super importante aqui, que está até desviando um pouco do assunto, mas não, mas eu acho super válido, assim, né? Não, é exatamente essa a ideia, é justamente esse conteúdo válido, né, da visão, né, não é assim, de novo, não é nós consultores falando isso, né? Tu que está aí sentindo na pele e também está desenhando e redesenhando a tua organização para esse novo normal, que a experiência é o mais importante, né? E bem real, Dani, assim, ó, eu falo por mim, mas com certeza, qualquer gestor que pegar a sua empresa e mapear, cara, tem tanto atrito na jornada, tem tanta oportunidade interna, que muitas vezes a gente fica reclamando dos problemas, mas, cara, vai comprar na tua empresa para tu ver, sabe? Vai fazer toda a jornada que o teu cliente faz e tu vai ver a quantidade de oportunidades que tu tem em casa, cara, que não depende do governo, que não depende de ninguém para fazer. Tu tá perdendo dinheiro dentro de casa, sabe? É fila que tu deixa né? Deixa o cliente esperando. É produto que ele entra na tua loja e não encontra. Enfim, né? Não que a gente cause esses problemas, mas tem, cara. Essa é a realidade. São problemas reais e que tá ali. Tu precisa resolvendo isso. Nossa, resolvendo só os teus problemas já vai melhorar muito a experiência, né? Perfeito. E só para concluir esse ponto, a gente teve uma pesquisa que foi até um tema de palestra no passado no SAP na aula, no evento SAP com o ITS, que é da economia da experiência. É um relatório de uma empresa global que eles fizeram com mais de 2.000 indústrias, de indústrias diferentes de vários setores, né? E eles mapearam no mundo quais são os países que mais estão considerando a experiência do cliente como fator principal para continuar comprando de um cliente. E o Brasil, para vocês terem uma ideia, ele entrou no primeiro do ranking, né? E aí a gente tem, dentro dessa pesquisa, tem um estudo até antropológico por trás da história toda, que fala o seguinte, né? E foi legal porque conecta com os mandamentos aí que você falou, Drebs, da Labs, né? Fazer mais com menos, né? Nós sempre vivemos numa situação de crise, né? Não importa ali o nome ou o partido que estava por trás, né? No momento econômico, né? Mas a gente sempre
o brasileiro está acostumado com essa situação de crise, às vezes um pouco menos, um pouco mais, mas está acostumado. Então, nós nos transformamos em pessoas que nós nos acostumamos naturalmente a fazer mais com menos. Só que no momento que eu posso escolher a melhor experiência e dar o melhor uso do meu recurso, né, do meu dinheiro, eu quero começar a fazer isso. E as pessoas se deram conta de que elas não têm mais nenhuma obrigação com as marcas, né? Antigamente a gente tinha aquele apego com uma marca, a gente queria estar apegado a ela por N motivos. E hoje não, hoje eu tenho tanta opção, seja ela digital, a marca nem é tão presente fisicamente no meu território, mas eu não tenho mais apego. Ele está buscando realmente a experiência. E se não a gente não investir nisso, a gente não vai conseguir, né, garantir aí a nossa base de cliente para o futuro. E para finalizar, pessoal, a gente queria fazer um último bate-papo aí, num ponto que a gente percebeu bastante quando a gente estava fazendo esse briefing dessa nossa live. A gente falou em alguns casos bem divertidos e bem engraçados, mas no tópico a gente quer falar sobre ser vulnerável para ser mais confiável. Então, o que eu estou falando com a vulnerabilidade é o seguinte, né? Ontem eu estava fazendo uma live para a Serra Gaúcha, que eu comentei para vocês, e no final da live meu filho entrou, né, dizendo: papai, a cabeça do meu Lego caiu lá embaixo do armário, eu não consigo pegar, no meio da live. E eu não tinha o que fazer, eu podia trancar a porta, né? Então a gente viu várias situações, em várias reuniões, todo mundo tenho certeza que experimentou isso, né? Voz do filho no fundo, o cachorro latindo, né? É o cara fazendo a obra do lado com uma britadeira. Então, assim, a gente não tem uma obrigação de saber qual é a vulnerabilidade das pessoas que estão do outro lado da nossa call. Então, o que a gente está recomendando para as pessoas é que elas sejam vulneráveis nesse sentido, que elas contem: ó, pessoal, seguinte, meu filho está em casa, como todo mundo deve ter, quem tem filho. Então, assim, não, eu vou estar no mute aqui, não se assustem, né? Se ele falar alguma coisa, vocês escutarem, né? Mas isso gera, e a gente percebeu isso nos nossos clientes, gera uma confiança e uma empatia tremenda. Porque as pessoas, inclusive, elas se divertem com isso, elas querem ver o filho, então você pega o filho e bota no colo, né, o cachorrinho. E essa confiança de que você está ali, presente para entregar, para realizar, né, essa atividade, mas que tem esses distúrbios que são naturais desse momento de trabalho, né? A gente até fez uma sessão de warm-up, né, de quebra-gelo aí com um cliente nosso nos sprints de Design Thinking, que a gente fez o seguinte, né, usando lá um mural, a gente pediu para todo mundo da reunião, a gente estava falando de umas 15 pessoas, para que ele saísse naquele momento na janela da onde ele estivesse trabalhando, seja do quarto, da sala, o que seja, tirasse uma foto da rua e postasse ela no mural. Então, como a ferramenta é bem dinâmica, você literalmente cola como se colasse uma foto na parede, e as pessoas falassem sobre o seu ambiente de trabalho e sobre aquele momento que eles estavam vivendo, justamente para criar essa empatia dos demais, né? E todo mundo, legal, viramos a página, vamos agora trabalhar e fazer o que realmente a gente precisa fazer. Então, assim, para finalizar, eu queria deixar esse toque mais humano e escutar de vocês também, assim, se vocês têm alguma história engraçada, uma história divertida, e como é que vocês estão lidando com esses momentos aí bem diferentes desse trabalho remoto. Legal, legal. Daniel, não vou levantar porque eu tô de cueca aqui, tá? Então, eu vou poupar vocês dessa imagem aqui. É para sentir a vontade, né? Tá tomando um chimarrão aqui agora, então é isso aí, né? Brincadeira. Deixa eu tentar responder. Assim, isso é muito comum, né? As pessoas falaram, se fala muito de empatia, mas essa vulnerabilidade que as pessoas estavam expostas, a gente nos obrigou a ser mais empáticos, né? Eu não tenho filho, eu não tenho cachorro, tem um cachorro que às vezes late do vizinho, mas quando eu vejo alguém no meu time, né, falando: olha, pessoal, o meu filho está aqui do meu lado, ele está fazendo a lição aqui, talvez ele fale alguma coisa, mas fiquem tranquilos, eu estou aqui com vocês, o máximo que vai acontecer é eu mutar e falar para ele falar um pouco mais baixo. Mas até ontem a gente estava fazendo uma live, e aí eu tive que mandar um WhatsApp pro meu diretor, né? Falei: ô Jason, o que tá acontecendo aí, cara? Tem um grito de criançada. E aí ele pegou e virou a câmera no meio da live. Gente, ele montou um pula-pula no meio da sala dele para divertir as crianças que estavam em casa. Falei: cara, como é que é possível, cara? Aí ele aqui, muito
por empatia, sabe? Isso é muito, de novo, agradável, é importante a gente passar essa visibilidade das pessoas, né? E foi o que o Dani falou, eu acho que setar as pessoas que realmente tem outras pessoas que podem interferir na reunião, mas isso é normal, porque a rotina de todos nós mudou, gente. De alguma forma, todos nós sofremos, estamos sendo impactados por isso, né? E isso é uma verdade única, porque até tem esse meu colega que a mulher dele é professora, eles estão se redobrando, porque quem tem filho, a grande moral é que tem que se redobrar para ajudar a criança nos temas de casa, ou quando tem aula online. Isso é muito complicado, então às vezes tem que parar o trabalho para ajudar a criança a conectar e assistir a aula. Então, essa vulnerabilidade é importante sim ser demonstrada e sim empurra um processo empático aí de tentar entender a realidade do outro, se colocar, não, beleza, agora ele não pode falar, ou agora ele está ajudando o filho, mas depois ele vai entregar o que, né? Isso é muito mais importante. Não, sem dúvida. Eu acho que, de novo, né? Tornar o mundo mais leve, né, Dani? Menos formal, uma coisa menos... Vamos se preocupar mais com conteúdo, com objetividade, né, com resultado. Então, eu acho que está tudo... Desde a vestimenta, né? O que tu trouxe é isso, né? É trazer mais natureza, enfim, mais leveza para o nosso dia a dia, né? Então, acho que é super adequado, acho que o momento pede isso, né? E, de alguma forma, essa epidemia está dizendo isso para a gente, né? Cara, dá mais valor aí para as coisas simples da vida, né? Para tua família. De certa forma, isso tudo as pessoas estão refletindo com certeza em casa, né? Então, acho que está super adequado aí. E o último comentário que eu queria fazer, né? A gente tem também alguns clientes do mundo fashion, né? E o fashion sempre teve muito acostumado com o fast fashion, né? Ou seja, você acaba produzindo para o consumo cada coleção, cada nova. E esses dias eu fui criticado aqui na minha casa porque eu estava com o mesmo moletom que eu estava já há uns 3 dias, né? Eu tirava, colocava, mas eu estava com o mesmo moletom. E aí me disseram assim, pô, tu não vai pegar, tem outros 3 no armário, né? Porque não pega outro. Eu disse, não, mas tá bom esse aqui, eu não preciso fazer desfile de moletom aqui em casa, né? Então, isso também está batendo na porta dessa indústria, né? Porque as pessoas vão começar também a repensar o consumo, né? Então, assim, a gente, claro que a indústria espera o consumo, mas talvez mude o modelo de consumo para um consumo mais consciente, mais duradouro, né? E assim por diante. Seus produtos tenham mais durabilidade e a gente vai mudar, inclusive, no consumo de recursos naturais e de várias outras né, coisas que a gente acaba impactando no modelo que a gente estava indo, né, até onde a gente estava hoje. Então, assim, para finalizar, queria agradecer o Luca aí pela oportunidade de ter promovido aí junto com a base de contatos da ITS, também o Drebs pela participação. A gente, não sei, Lucas, se tem alguma pergunta aí no chat. Como eu estava aqui controlando a apresentação, eu não consegui ir lá para ver alguma Deixa eu pergunta. dar uma olhada aqui, já estamos nos últimos minutos aqui. Daiane Rolim comentando aqui das oportunidades ímpares para líderes e times reverem formas de entrega e conteúdos e resultados. Ações disruptivas podem levar a resultados muito mais assertivos e consequentemente melhores. Isso aí, Daiane, faz todo sentido. Foi um momento ali que a gente compartilhou, né, que o Drebs compartilhou sobre a grande oportunidade dos líderes também, né? A Sara falando sobre a experiência essencialmente subjetiva e está ligada diretamente a elementos intangíveis dos processos. Legal, o pessoal parabenizando a live. Legal, valeu, gente. Obrigado, Rafa. Valeu, Maneca. Daniel Rolim de novo falando sobre a humanização e empatia nos processos, agrega muito na adesão e engajamento. Parabéns, obrigado, Daiane, obrigado pelo compartilhamento, pessoal agradecendo. Acho que é isso aí, gente. Olha, de novo, queria agradecer a presença de todos. Daniel, Telmo, foi um ótimo bate-papo. Obrigado pelo tempo e disposição de vocês em organizar isso previamente também. A todos aqueles que nos assistiram e ficaram até o final, muito obrigado. Passamos aí 9 minutinhos do que a gente tinha previsto. Igual, sigam a ITS aí nas redes sociais, a gente é parceiro referência na América Latina em inovação. Sigam também as lojas Labs nas redes sociais, sigam também a Buzz nas redes sociais. Todos nós geramos muito conteúdo. E, de novo, fica meu agradecimento a todos. Uma boa noite aí, um bom final de semana, boa sexta-feira. Obrigado, gente.
Obrigado, Luca. Então, Luca, valeu, obrigadão aí. Dani, valeu, Bredes. Muito obrigado. À disposição viu? também, qualquer dúvida aí, alguém que quer conversar um pouco, pode me chamar no Insta lá, a gente conversa. Valeu. Show. Valeu, gente.